Eu creio que você vai ter... Eu tenho orado a Deus, feito uma oração a Deus, que eu nunca tinha feito. Pedido a Deus para ter mais um pouco mais de intimidade com Ele. E Deus tem, assim, me atendido. Porque eu não sei, tem coisas que Deus me dá várias revelações. Eu não gosto de ficar falando. Tem um negócio comigo. Eu tenho que parar com essa mania de não entregar. Tem que parar com essa mania minha, que eu não gosto. Que tem coisas que Deus fala comigo, que a pessoa, que se eu for falar para a pessoa vai ficar constrangida e vai ficar com raiva de mim e vai querer bater aqui dentro da igreja. Então eu fico quieto. Mas eu estou pedindo a Deus uma autoridade maior para falar. Mas não é com você aqui não, com outros lugares que eu vou ir. E hoje de manhã Deus me deu o hino que eu falo, que eu cantei aqui. Agora eu vou falar sobre as águas purificadoras, lá em 2 Reis 2, capítulo 2, versos de número 19 até o verso número 22. Eu vou ler uma versão aqui mais, como é que fala, como é que eu posso dar uma palavra mais nova para os irmãos. Verso 19: E os homens da cidade disseram a Eliseu: Veja, a cidade é boa, construída, mas as águas são ruins e a terra é improdutiva. Ele perguntou: Trazei-me um novo vaso e põe nele sal. E trouxeram-lhe. Então ele saiu até o manancial da água e lançou sal nele e disse: Assim diz o Senhor: Eu purificarei estas águas, nunca mais causará morte e nem prejuízo. E as águas ficaram purificadas até o dia de hoje, conforme a palavra de Eliseu. Irmãos, esse texto fala sobre uma cidade que era bem construída, mas porém essa cidade ela havia águas que eram impróprias para se beber. O calor que nós estamos enfrentando, ninguém consegue ficar nesse calor, é horrível. Ainda mais ficar sem água, você vai ficar nervoso, vai ficar nervosa. E a água ela é importante para mim e para você. Essa cidade ela era bem construída, mas as águas para se beber nessa cidade eram águas impróprias, água que não podia se beber. O texto ele vai nos dizer que Elias era o homem que Eliseu sucedeu. A Bíblia Sagrada vai dizer que Eliseu, sucessor de Elias, o homem que foi tomado por Deus e foi levado de uma carruagem aos céus. Ele foi e deixou seu sucessor, Eliseu. Eliseu ele continuou o ministério profético, demonstrando o poder de Deus a todo o povo. Aquilo que Elias fazia, Eliseu continuou fazendo o que Elias fazia. E a Bíblia vai dizer que no 2 Reis, capítulo 2,
O povo sofria com a água da cidade. A água era imprópria, água salubre, água que não podia se beber. O povo, ele clamou a Eliseu, servo de Deus, para que ele fosse o homem usado por Deus para mudar a situação naquela cidade. E a Bíblia Sagrada, ela vai nos revelar e vai nos dizer que Eliseu, ele pede aos homens da cidade que mandava para trazer para ele um prato novo. Eu quero abrir já nesta noite um parênteses para você, e vou usar aquela música que nós cantamos aqui. O adversário da nossa alma, ele gosta de lembrar do nosso passado. Ele nunca traz uma novidade nova para mim e para você, só traz coisas ruins. É que nem aquelas notícias ruins. Você está quieto, eu lembro até hoje, a minha mãe, o dia que meu pai faleceu, a minha mãe, ela não, como é que eu posso dizer, ela tinha ligado para mim no dia que ele tinha falecido, à noite, na hora, horas depois que ele faleceu, falou comigo, não, ele está bem, está ótimo, ele tinha acabado de morrer, eu não sabia. Mas no outro dia ela mandou um presbítero da igreja, o presbítero Carlos, ir lá em casa me chamar para pegar o documento do meu pai. Aí ele chegou lá, o Crislã, me chamava de evangelista, vou te falar uma coisa aqui. O pastor Rildo faleceu. Eu falei, como é a história? Minha mãe me ligou ontem à noite, falou que ele estava bem, tudo bem. Aí ele faleceu. Eu falei, é mesmo, rapaz? Aí eu comecei a chorar, desesperado, não acreditei nisso. Eu só acreditei quando eu cheguei lá, como é que fala? No microtério, não, na capela, no velório dele, e veio deitado lá. Foi a primeira vez deitado lá no caixão. Eu falei, rapaz, pior que é verdade mesmo. Aqui os homens dessa cidade disseram a Eliseu, Eliseu, as águas aqui não podem se beber. A cidade é boa, é bonita, é bela, mas a água não pode se beber. Mas Eliseu fala, traz para mim um prato novo e põe nele sal. Tem coisas que talvez parecem loucura para mim e para você. Como é que um prato e sal vai resolver o problema da água? A água é insalubre, a água não tem como beber. Se eu pegar um copinho ali no valão ali, no Rei Sarapuí, pegar um copo daquela água ali, sal resolve alguma coisa ali? Um prato novo resolve alguma coisa ali? Resolve nada. Mas para Deus nada é impossível. Já diz Lucas 1:37. Para Deus nada é impossível. Se Deus quiser pegar aquela água ali podre e fazer a água ficar branquinha, Ele faz. Mas Eliseu era um homem usado por Deus. Um homem, irmão, é tão bom quando a gente vive em ligação com Deus. Eu já no serviço, eu conversando com um homem, trocando o pneu dele, ele chegou lá com um parafuso no pneu e falei assim, quer fazer o quê? Botar um macarrão? Ou quer botar... macarrão de comer não, tá? Botar um macarrão? Ou quer botar um remendo frio por dentro? Ele perguntou, qual é o melhor, irmão? Eu falei, o melhor é o remendo frio por dentro. Você não vai ter problema, o pneu está na garagem, pode pegar o pneu e levar para trocar. Então coloca o remédio frio, vai de conversa vai, conversa vem, conversa vai. Ele começou a contar a vida dele toda para mim e perguntou, tu é o quê, irmão? Eu falei, eu sou pastor, irmão. Ele falou, minha mãe também é missionária. Quando ele acabou de falar na mãe dele que é missionária, a mãe dele ligou. Eu falei, rapaz, eu estou cada pneu quieto aqui, rapaz, quando eu saí embora para casa. A mãe dele pegou o telefone, falou comigo, entregou o negócio de Deus. Eu falei, rapaz, como é que Deus sabe dessas coisas? E é tão bom a gente estar ligado com Deus 24 horas.
E Eliseu era um homem que era ligado com Deus. Para muitos era loucura pegar um prato com sal e levar até o manancial das águas. Mas tem coisas que para algumas pessoas parecem loucuras, para Deus não é loucura. E a Bíblia Sagrada vai dizer que ele leva até ao manancial das águas e deita o sal sobre o manancial e as águas ficam purificadas. Irmão, é coisa simples para Deus. Para a gente algumas coisas parecem difícil, é impossível fazer. Tem coisa para a gente que é impossível. Eu coloquei na minha cabeça que eu quero comprar um sprint para colocar lá em casa. Eu botei na cabeça, eu vou botar um azinho aqui em casa, eu vou pagar caro a luz, eu vou botar um azinho para dormir à noite, que não tem como dormir, a casa lá é quente demais. À noite, a telha é baixinha, a casa é quente demais. Eu estou dormindo na sala, 2 noites que eu durmo na sala. Eu abro a janela, ligo o ventilador, boto na janela e tem um fresquinho, igual. Eu falei, vou comprar um ar, mas eu falei, rapaz, eu não tenho dinheiro para comprar. Mas eu vou comprar com dinheiro, esse dinheiro vai aparecer o ar para eu comprar. Aí minha sogra falou assim, não, Cristina, foi uns técnicos aí, falou que é impossível colocar o ar, porque é casa de segundo andar, de um lado tem um vizinho, terraço do vizinho, tem como colocar o aparelho, o outro não tem como colocar. Eu falei, tem jeito para tudo, só não tem jeito para a morte. Eu vou colocar o ar lá, em nome de Jesus. Tem coisa que para a gente é impossível fazer, mas para Deus nada é impossível. Tem coisa que a gente não consegue colocar a mão, mas Deus vai lá e coloca a mão dele. Isso mesmo. Irmão, a Bíblia fala que Deus ele pega as águas do mar com a palma da mão. Lembra lá do profeta Elias? Manda o seu moço lá no Monte Carmelo. Vai lá, vê se tu vê alguma nuvem lá. E vai lá ver se tem de novo. Ele falou, Senhor, não tem nada. Vai lá de novo. Eu estou vendo bem longe. É uma nuvem do tamanho da mão do homem. A Bíblia Sagrada fala que quando a nuvem vai se aproximando, Elias fala assim, corre, Acabe, corre, porque vem aí um pé de água bem forte que vai alagar tudo. Acabe vai correndo com seus cavalos lá. Elias passa ele, como eu não sei, só Deus para fazer isso. Elias passa ele. A Bíblia Sagrada vai dizer que chove bastante e mata a sede do povo. O negócio é água hoje, irmão. É a água que mata a nossa sede. A água que eu estou falando é a palavra de Deus que mata, purifica e muda a nossa vida e sacia a nossa sede. No livro de Isaías, livro de Provérbios, capítulo 20, capítulo 14, verso 12, diz assim: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminho de morte. Tem gente que é assim, quer fazer as coisas e fala, eu vou fazer acontecer e ninguém vai me impedir. Quando eu estava na borracharia, chegou lá um negócio lá, uns 2 cidadãos, e falou assim, olha, nós estávamos quietos aqui tirando nosso serviço e tocou o nosso rádio, chamando a gente para trabalhar, e a gente foi. Chegou lá e encontramos um doido, um garoto que quebrou a casa da mãe toda. A gente chegou lá para resolver a situação e ele correu. Falei, como é que eu quero? Aí tem que prestar atenção em tudo. Ele falou assim, se minha vontade, se ele tivesse com uma faca, eu tinha dado bastante tiro na cara dele, para deixar ser sem vergonha. Depois eu presto a minha conta lá no inferno e no céu com Deus. Eu olhei para a cara dele e falei assim, rapaz, eu não vou falar nada com você. Eu vou falar, daqui a pouco eu vou sair errado. Como é que vai matar o cara? Se o cara surtou, fez a besteira dele lá, se bateu na mãe, ele vai prestar conta
Tendo com Deus. Se você você pegar ele lá, algemar e levar para a autoridade policial e pronto, não é matar não. Tem caminho que aos homens parece perfeito. Tem caminhos que para mim parece reto, mas ele leva à morte. E a pior coisa que tem é quando morre. Quando morre não tem como falar nada. É você lá, talvez nem coloca a tua roupa no teu corpo. Se tiver um dentinho de ouro na tua boca, é manda tirar só de vida, senão vai levar teu dentinho de ouro também. Tu não leva nada. Para a gente encerrar, irmãos, aqui a mensagem. Eliseu podia pedir um prato novo com sal, simbolizando a purificação e aliança e a preservação. A irmã Dalva é cozinheira de família. Eu sei que ela fez a ceia de Natal e amanhã vai fazer a ceia de Ano Novo. A ceia dela teve até bolinho de bacalhau, ó. Bacalhau importado. É ruim demais mesmo aqui do mercadinho do Vianense. Isso mesmo, ruim demais. Ó, eu comprei ela para casa. Me arrependi. Olha, se você não colocar sal na comida, o que acontece? Lembra da Covid? É o que dá o gosto. E você precisa do sal, irmão. O sal é necessário na vida do crente. No tempo da Covid-19, eu peguei essa Covid abençoada aí. Olha, eu não sentia cheiro, não sentia gosto de nada. Aí teve um dia lá fazendo arroz em casa, os vizinhos gritando: Ô Rildo, tá queimando, pastor Rildo, o arroz aí, você não tá sentindo? Eu falei: rapaz, tá queimando nada. Eu vou tá queimando aí, pastor Rildo, o arroz. Eu falei: rapaz, como é que pode? Eu gostei de pegar essa Covid que queimava arroz. Eu não sentia gosto de nada. Eu falei: rapaz, tadinho daqueles que perderam, daqueles que foram embora, foi Deus que levou. Foi Deus que levou eles embora, que estava na hora de ir embora mesmo. E quando a pessoa dentro da igreja, irmão, não tem sal mais, fica sem gosto de nada. Não é aquela comida, aquele arroz papado, sem gosto, sem sal, sem tempero, sem nada. O sal simboliza a aliança com Deus. Uma aliança que não pode ser quebrada. Quando a aliança é quebrada, é difícil restaurá-la novamente. O prato novo é coisas novas que Deus traz para mim e para você. Coisas diferentes, coisas que o mundo não pode dar, o inimigo não pode dar, mas Deus dá coisas novas para mim e para você. O livro de Mateus, capítulo 5, verso 13, diz assim: Vós sois o sal da terra. Você é o sal da terra. É você que faz o tempero. É você que chega no meio dessa pessoa que está crua, sem tempero. E você chega perto dela, você começa a contagiar ela, passar o tempero para ela, e o negócio fica gostoso. Livro de Colossenses, capítulo 4, verso 6 diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. A palavra que sai da nossa boca, antigamente eu tinha um defeito. Eu falava qualquer coisa que vem na minha cabeça. Aí conta o tapa de vez da minha mãe. Conta o tapa que eu me arrependi. Rapidinho me consertei. E uma certa feita, eu comecei a observar o que eu
antes de falar, pensar e depois falar. E tem palavra que nós falamos, até talvez na igreja. Uma vez eu falei uma palavra na igreja que me chamaram a atenção. Quando a pessoa não sabe ler a Bíblia, dá uma de sabe, aquela pessoa diz, sabidão, sei de tudo da Bíblia, eu prego bastante tempo, sou sabidão. Uma certa feita eu falei uma palavra, vagabundo. Está na Bíblia, no livro de Amós. Vagabundo, está na Bíblia, vagabundo. Eu falei isso na igreja. Chegou no final do culto, tinha que ver o sermão que eu levei. Nossa, está errado isso aí. Você não pode falar essa palavra vagabundo, não está na Bíblia. Eu fiquei quieto. Não está na Bíblia, eu falei, tá bom, desculpa. Aí depois eu ouvi uma pessoa, a mesma pessoa falou comigo falando um palavrão no culto, pregando. Eu falei, tu falando palavrão aí, né? Esse aí não está na Bíblia, mas o que eu falei está na Bíblia lá, Amós 8. Vagabundo. Pessoas que querem coisa com facilidade. A Bíblia falou e está falado. Não posso falar uma coisa que não está na Bíblia, mas está na Bíblia, está. Eu recebi 2 telefonemas essa semana falando assim, pastor, arruma um emprego para o meu filho. Depois eu mandei uma mensagem, arruma um emprego para minha filha. Eu falei, eu vou tentar arrumar. Manda o currículo que eu vou tentar arrumar. A pessoa me mandou um áudio e falou assim, não sei o que, meu filho não sei o que, nunca trabalhou, não sei o que, está com 26 anos de idade, não sei o que, não sei o que. Pererê pão duro. Eu falei, é mesmo, moça. Ele pode deixar que eu vou arrumar. Ela contou a história dele para mim e falou assim, deu vontade de falar assim, moça, ele nunca tomou vergonha na cara, fez um currículo. Quando eu pedi um currículo, não tinha currículo pronto. Eu mandar fazer ainda. Demorou quase 2 semanas para me dar o currículo. Eu pensei, quem quer o emprego, deixa tudo na mão pronto. O dia que eu precisar de um serviço de carteira assinada, eu tenho meu currículo pronto, é só mandar. Graças a Deus, ano que vem não vou precisar nunca mais trabalhar de carteira assinada. Vou trabalhar para mim mesmo, em nome de Jesus. A pessoa não quer o serviço, irmã, ela quer, mas não vai atrás. Quer o serviço, mas não quer o trabalho. É isso, uma palavra melhor e mais bonita. Quer o serviço, mas não quer o trabalho. Rapaz. A mesma coisa que é o emprego, mas não quer o trabalho. Tem que levantar, correr atrás, ir atrás. Tem que correr. Se esperar cair do céu vai te matar. Vai cair com uma força tão forte. Dizia o técnico de segurança da obra lá, Leonardo, bicho chato demais, mas é um cara que cobrava a gente. Uma vez ele pegou dormindo dentro da obra. Eu fui pro andar lá, sentei na cadeira lá, num pedaço de tamborete lá. Eu falei, vou sentar aqui, não sono. Eu falei, pega o cadinho, vou deitar no chão. Peguei um papelão, deitei nos quartos lá do hotel, lá, Sofitel. Pega a janelinha, de frente à praia, mandava. O vento vindo, eu com sono danado. Na hora do serviço, 10 horas da manhã. Deitei, abri a bocona lá. Daqui a pouco veio ele. Tirou foto de mim, abençoado. Levanta aí, vai trabalhar, meu filho. Falei, não vou trabalhar não. Levanta aí, não pode dormir na obra não, pode querer uma coisa na tua cabeça aí. Falei, tá bom. Chegou encarregado, Crislan, que história é essa que você estava dormindo? Eu falei, eu não, tá acordadinho. Eu falei, acabou que ele mostrou a foto aqui, ó. Você dormindo com a boca aberta lá. Eu falei, rapaz, esse técnico de segurança é desviado. Ele quase apanhou na obra uma vez, esse técnico de segurança, mas deixa quieto. Mas ele falou, tem que usar o capacete na obra. Se você não usar o capacete, pode cair uma pedrinha lá de cima, um martelo do Jaú e te matar. E tem gente que espera a bênção cair do céu. Eliseu falou para os homens, vai lá, pega um prato novo e sal e traz. Trouxeram o prato e o sal. Ele botou o sal em cima do prato, levou até o manancial das águas, deitou sal sobre as águas
e as águas foi sarado. O que para Deus é impossível, irmão? O que para Deus é impossível? Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Quando Deus quer agir, Ele age. Só basta você confiar e depositar a fé nele. Hoje é o último culto do ano, e a última volta, e a primeira em janeiro, na campanha O Sangue de Jesus Tem Poder, e Jesus Cristo dá saúde. Eu creio que ano que vem você vai estar com mais saúde para prosseguir à frente, vai estar com mais força para caminhar na obra do Senhor, vai ter mais tempo a buscar o Senhor. Eu creio que ano que vem vai ser um ano de vitória para mim e para você. Eu creio nisso. Eu creio no poder de Deus. E as águas ficaram saradas até os dias de hoje. Os irmãos possam ficar com essa palavra em nome de Jesus.